há um movimento na direção de se pasteurizar o relacionamento com o cliente. Eu observo que as empresas estão buscando cada vez mais terceirizar para a informática e para a tecnologia uma relação que, na verdade, se constrói através do olhar, do estar perto, do sentir. Meu nome é Dilson Diniz Junqueira, Dilson Junqueira como o mercado siderúrgico me conhece. Isso quando não agregam o nome da empresa como sobrenome, né? Eu já fui Dilson da Dedini, Dilson da Pains, Dilson da Gerdau, Dilson da Cimec, mas de guerra mesmo é o Dilson Junqueira. Eu me formei em marketing pela UNA aqui de Belo Horizonte e iniciei na siderurgia em 1974, na antiga Cobraf, que era a distribuidora da siderúrgica Dedini, de Piracicaba, aqui em Belo Horizonte. Depois eu fui convidado para, como sempre eu acabei entrando pela área administrativa, mas em 75, já em 75, eu fui convidado a ir para a área comercial, me mudando para São Paulo, capital, apoiando o meu gerente, que era o Mauro Assis, o grande e saudoso Mauro Assis, com o intuito de encerrar as atividades da Cobraf como distribuidora da Dedini e passar o atendimento a ser direto da siderúrgica. Foi um empenho bastante difícil na ocasião, mas conseguimos levar bem a contento e dar um start nas atividades de atendimento direto pela usina da Dedini, de Piracicaba, com sucesso. Lá tive as minhas primeiras experiências na área comercial, fui responsável por essa atividade, não só em São Paulo, mas também no retorno a Belo Horizonte, atuando de uma forma regional aqui no estado de Minas Gerais. Estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Minha experiência continuou na Dedini até eu receber um convite para aceitar um desafio de ir para a siderúrgica Pains, que era junto com a Dedini, era uma das 4 players mais importantes na área de construção civil, na produção e venda de vergalhão, na produção e venda de barras mecânicas, juntamente com a Cozigua na ocasião, que era a ponta de lança do grupo Gerdau no Brasil, e com a Barra Mansa, do grupo Votorantim. Então, em 1984, eu aceitei o desafio com o objetivo de ter uma visão expandida para o mercado nacional, porque eu fui convidado inicialmente para ser supervisor de filiais, as filiais de São Paulo, de Goiânia e de Brasília. Isso já me deu uma amplitude, um conhecimento maior e foi uma ótima entrada para entender mais o mercado como um todo, o mercado brasileiro como algo mais completo. Nessa transição teve 2 fatos assim que me chamaram um pouco a atenção, que são interessantes, porque eu tive que vencer a minha zona de conforto. Naquela ocasião você atuava muitos anos numa empresa só. Eu já tinha 10 anos de Dedini, mas a minha transferência foi muito bem aceita pelos diretores da Dedini na ocasião. Tinha um grande apreço pela minha pessoa, Sérgio Parisotto, Luiz Mainardi, e eu aceitei um desafio com uma criança recém-nascida, minha filha mais velha,
E eu quebrei mesmo essa zona de conforto e aceitei esse empreendimento novo em função dessa mudança de horizonte. E na Pains eu tive uma oportunidade ímpar de poder expandir o meu conhecimento profissional, porque além de exercer cargos e funções das mais variadas, tive o apoio de grandes pessoas lá dentro. Tinha como diretor o Antônio Carlos Cascão, um grande diretor que me introduziu bastante nos conceitos da vida corporativa. Elton Portugal, Carlos Serva, o Silvestrini lá em São Paulo, o Luiz Righetti, que depois veio somar a nossa equipe, uma segunda fase dele dentro da Pains. Então foram pessoas muito fortes do mercado que me auxiliaram no meu crescimento profissional. Aprendi muito com eles e tive a oportunidade bastante de aprender com a Pains, com a minha experiência na Pains. Porque lá eu saí de um conhecimento puro e simplesmente comercial para absorver funções outras que começaram a me dar uma visão mais holística e mais completa do negócio. Eu tive a oportunidade de ser o representante da área comercial junto à programação da indústria. Então, nós tínhamos reuniões semanais na indústria para discutir e fazer o acompanhamento da produção. Tive a oportunidade de ser o responsável pela implantação do sistema de administração de vendas, que não existia estruturado dentro da empresa, numa época em que a informatização também estava entrando. Antigamente não se tinha computadores com facilidade para os processos normais. Era tudo feito na mão, coisa que os mais novos hoje talvez não conseguem nem imaginar como era. Mas foi uma excelente oportunidade de você parar e olhar os processos, começar a conhecer todos os processos e ver o que realmente pedir da área de informática, o que era realmente importante, não buscando sempre compatibilizar vontades com as reais necessidades, né? Porque um grande risco na época era você pedir tudo para tentar conseguir alguma coisa, mas essa realidade foi muito bem administrada nessa ocasião e conseguimos implementar essa informatização da área comercial, da diretoria comercial, do sistema de comunicação com as demais áreas, e eu me senti muito satisfeito por ter participado e chefiado esse empreendimento dentro da Pains. Outra atividade que eu consegui exercer dentro da Pains foi o relacionamento, e isso foi muito importante, o relacionamento com o mercado como um todo. Eu representava também mercado interno nas reuniões da ASP, da antiga ASP, Associação das Siderúrgicas Privadas, e posteriormente junto ao IBS, tratando de assuntos naturais do setor, onde tive a oportunidade de conhecer bem várias pessoas que depois se fizeram importantes na minha carreira profissional. Ainda terminando o ciclo da Pains, eu como gerente comercial vou para a área do mercado interno, e dado as relações que eu tinha já junto ao IBS, junto ao conhecimento com os demais players, e as atividades que eu desenvolvia na Pains, que era de conhecimento de todos, foi isso que consolidou em 1994 a ter o convite do Grupo Gerdau,
que acabava de adquirir a siderúrgica Pains do grupo alemão Metallgesellschaft, de continuar no grupo Gerdau. Iniciava ali um novo ciclo, abandonando os ciclos de 10 anos aí da Dedini, da Pains, de grande importância na minha vida profissional. Os convites dados me foram feitos diretamente pelo conselheiro fantástico, a pessoa e saudoso Luiz Celestino Pedó, uma pessoa que eu admirava, que convivia com ela nas reuniões do IBS, e também com o diretor da área de construção civil, Domingos Somas, que é uma pessoa também, outra sumidade no mercado, uma pessoa, ambos de uma visão que realmente moldaram um novo olhar meu para as questões do mercado. Tive passagens bastante interessantes, em que me foi oportunizado aprendizados desde pequenos detalhes até grandes pensamentos, grandes noções de como abordar o mercado e os clientes. Aí eu iniciei aceitei o convite, assumi a minha continuidade no grupo Gerdau, já proprietária da siderúrgica Pains, e me estabeleci na área de marketing, dadas as experiências acumuladas nas áreas comerciais da Pains. E lá pude participar do desenvolvimento de vários projetos, um deles no desenho do movimento de abastecimento da rede de distribuição de vergalhão no Brasil, um trabalho de pesquisa que foi interessante, e também no lançamento de novos produtos, incremento de produtos já conhecidos, mas que precisavam ter um olhar diferenciado para crescer o seu market share nas vendas, seu share nas vendas, como, por exemplo, foi o caso do lançamento das lajes treliçadas, o incremento nas vendas das telas soldadas e a implantação do aço cortado, do vergalhão cortado e dobrado, com a estruturação da Armafer aqui no Brasil. Participar ativamente da abertura dos mercados de aço cortado e dobrado em todas as regiões, em que Porto Alegre, São Paulo, mas especificamente em Minas Gerais, onde por mais de ano conseguimos fornecer aço cortado e dobrado, vindo da unidade do Rio de Janeiro, que era a primeira unidade já estabelecida, até atingirmos um volume que foi consubstancial, permitiu que pudéssemos começar a pensar na abertura da unidade de Minas Gerais. Em 1977, então, eu acabei recebendo o convite do diretor da área de construção civil, que na época representava 70% do negócio do Gerdau no Brasil, que na época era inclusive o filho do Dr. Jorge, o Carlos Gerdau e o Peter. Ele me convidou e eu aceitei a tocar o empreendimento de instalar em Belo Horizonte realmente uma unidade de corte e dobra da Armafer. E foi uma experiência também bastante agregadora, porque eu atuei nessa implantação desde a concepção, localização, qual terreno, onde instalaríamos, após a definição do terreno, quais as instalações que precisavam ser construídas, contratação de galpões, pontes rolantes, instalação do maquinário que foi importado da Itália, preparação das pessoas, contratação e treinamento,
orientação quanto à segurança. E, por fim, a consolidação do aço cortado e dobrado no estado de Minas Gerais, onde tivemos um apoio do Sinduscom, uma parceria grande com a área de vendas do Gerdau, através do Cláudio Pereira. Também mando meu abraço a ele. E passamos a atender obras no Brasil inteiro. Eu cheguei a mandar material para a obra do Porto de São Luís, a partir de Belo Horizonte. Era algo inimaginável na ocasião você pensar em mandar um aço cortado de acordo com o projeto fosse para uma obra na esquina. E nós tínhamos a confiança de poder servir, assim como fomos servidos em Minas pelo Rio de Janeiro, servir também a obras de vulto fora de Belo Horizonte. Logisticamente complicado, mas foi possível, fizemos um bom trabalho e com pouquíssimos arranhões no atendimento. Eu acredito que isso foi um ponto de sucesso na consolidação do aço cortado e dobrado em Minas Gerais. Ainda no aço cortado e dobrado, na Amafé, eu participei ativamente na abertura dos mercados de Goiânia, de Salvador e de Pernambuco. Fui pessoalmente visitando clientes junto com os vendedores locais, enquanto os gerentes escolhidos para essas unidades se preparavam e se cuidavam da implantação da unidade. E auxiliei na implantação também com minhas observações e minha experiência anterior na implantação da unidade de Belo Horizonte. Então, acredito ter auxiliado bastante o time da Amafé nesse sentido. Esse trabalho que foi iniciado efetivamente em Belo Horizonte de corte e dobra em 76, consolidado em 77 com a implantação, 77, 78 com a implantação da unidade Fabril. Com a minha presença perdurou até 2004, quando eu tive a oportunidade, gerada pelo também a pessoa que eu prezo bastante, Joaquim Bauer, da área de indústria, de poder me transferir para a Sominas, onde passei a atuar como especialista na área de planejamento integrado. Essas experiências todas foram extremamente valorosas para minha pessoa e para o meu crescimento profissional. A possibilidade de ter essa visão holística, que o próprio Domingos Soma lá falava muito, que ele queria que todos que atuassem na área de construção civil, na área de comercial da construção civil, tivesse noção de produção, de logística, de transporte, de abastecimento. Ele sempre incentivou isso, esse olhar maior para o negócio, né? Então, eu tive essa oportunidade grande de ter uma experiência ampla nessas unidades em que eu atuei. E na Sominas não foi diferente. Pude participar da implantação do processo de SOP na Sominas, um processo que foi bastante laborioso. Contamos com o auxílio de várias consultorias e conseguimos colocar em marcha um processo que eu acho extremamente importante nas indústrias, que foi essa maior aproximação de todas as áreas envolvidas, visando o atendimento lá na frente do principal ativo, que é o cliente. Então, tínhamos envolvido as áreas de manutenção, de produção, de vendas, lógico, produção, transporte, logística, abastecimento. Então, foi algo que foi se evoluindo
a chegar ao ponto de sabermos o que nós precisávamos naquela ocasião de matéria-prima, qual o espaço que nós teríamos que ter nas laminações, qual é o volume de carga necessário que deveria de ser comprometido pela área de logística, e o que nós poderíamos estar produzindo, sempre atendendo o mercado. Esse é outro aspecto bastante importante que na minha vivência, nós fomos adquirindo. Fazer o que o mercado quer. A gente não tem condição, a gente tem uma grande indústria, podemos tirar o máximo dela, mas se não for o máximo dela focada no que o cliente precisa, não adianta. Você não trará os resultados que a empresa necessita e almeja. Em 2009, nesse interim, eu tive até 2009 na Sominas, e nesse interim pude, inclusive, a partir da experiência da implantação do SOP na Sominas, participar de uma consultoria grande em São Paulo de implantação do sistema de planejamento integrado no Grupo Gerdau. Uma visão já bem mais ampliada, uma visão mais global. Saí antes de ver o resultado aplicado no Grupo Gerdau. Em 2009 me aposentei e parti para alguns empreendimentos pessoais. Até que em 2016 eu fui convidado a fazer um trabalho de mapeamento do mercado em Minas Gerais para uma possível divisão de áreas a serem divididas para o atendimento de representações comerciais, de uma siderúrgica recém-instalada, novíssima e altamente tecnológica, do grupo CIMEC, do México, que havia sido recém-instalada em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Após esse trabalho, eu fui convidado a assumir algumas das regiões propostas no trabalho que eu ofereci, e passei a ser um representante comercial da CIMEC com a indústria que aqui no Brasil chamava GV do Brasil, Grupo Vigir do Brasil. Foi uma outra experiência também bastante gratificante, porque eu sempre fui uma pessoa de grande relacionamento com as pessoas, com os clientes, sempre tive esse foco e acho que ele é primordial. E, nesse sentido, a representação consolidou, fortaleceu esse aspecto na minha pessoa. Então, tive a oportunidade realmente de criar grandes amizades, amizades honestas, não apenas aquele relacionamento comercial com vários dos meus clientes. E em 2018, com a compra pela CIMEC das unidades da COFAV lá no Espírito Santo, em Cariacica, e da Itaunense em Itaúna, aqui em Minas, compra essa realizada junto à ArcelorMittal, expandimos a nossa linha de produtos para a área também de indústria com barras e perfis. Outra área que eu já tinha atuado no passado e que agregou ao Grupo CIMEC e fez com que este se tornasse, inclusive, o terceiro maior produtor de laminados não planos do Brasil na ocasião. Então, essas novas unidades passaram a se chamar Companhia Siderúrgica do Espírito Santo. Eu representava ambas indústrias, a Companhia Siderúrgica do Espírito Santo e a GV lá de Pindamonhangaba. A GV é especializada em produção de vergalhão e fio máquina, e as unidades de Cariacica e Itaúna, não só produzindo vergalhão, mas também as barras mecânicas, barras de toda ordem, que ampliou bastante
nossa abrangência no mercado. Considerando essa minha experiência no setor siderúrgico, eu observo que a forma de atuação comercial, a forma do olhar do marketing na siderurgia brasileira nos últimos anos, ela tem mudado e mudado de forma que me causa uma certa tristeza, porque há um movimento na direção de se pasteurizar o relacionamento com o cliente. Eu observo que as empresas estão buscando cada vez mais terceirizar para a informática e para a tecnologia uma relação que, na verdade, se constrói através do olhar, do estar perto, do sentir o cliente. Conhecer e sentir as suas necessidades e seus anseios. E ter muita inteligência para discernir, na verdade, o que é o anseio e o que é realmente uma necessidade. Tem que usar a inteligência, e isso é pessoas que fazem. Tem que usar essa percepção, a máquina não faz. Ou pessoas mal preparadas não fazem. A gente observa hoje as empresas pecando por ter funcionários, às vezes, mal preparados para lidar com o cliente, cumprindo uma tarefa apenas, e ele não se envolvendo. Isso eu vejo acontecer muito, e não só no setor da siderurgia. Eu acho que é uma perda de qualidade no atendimento ao cliente que está ocorrendo de uma maneira mais generalizada, no embalo do avanço tecnológico, no embalo da informatização. Assim, para mim, que é um exemplo do pior que pode acontecer, é o DISC 1, DISC 2, DISC 3, interminável, que eu acho uma aberração de você tratar um cliente que te busca apoio ou te busca em você um retorno e fica lá interminavelmente no telefone, por exemplo, sem condição de falar com pessoas. Falar com pessoas e relacionar com pessoas é algo essencial. Isso não se pode perder isso. A arte em atender o cliente tanto quanto trazer o resultado para a empresa, é trazer resultado para o cliente. Um não vai se separar do outro de jeito nenhum. Então eu vejo isso com preocupação, esse movimento que acontece. Mas eu sei que há de melhorar, porque uma hora o mercado cobra, então não vai ter jeito, isso vai acontecer. Essa alternativa impessoal no trato do cliente tem que acabar uma hora. Não quero parecer antiquado, mas eu continuo acreditando fielmente nas máximas de que o cliente é o rei, o cliente é o foco, que tudo que devemos fazer é voltado para as necessidades do cliente. Esse deve ser o carro-chefe para qualquer organização, seja siderúrgica, seja de serviços, o que seja. O exemplo do corte e dobra da Amafé era algo que as empresas construtoras tinham dificuldade com o processo de corte e dobra, espaço nas obras, custos altíssimos com pessoas, com questões trabalhistas, e atraso do próprio processo, porque você às vezes recebia o material reto para poder fazer a dobra, o corte em espaços confinados, era muito complicado. Então, quando apresentamos as opções para o mercado e para as empresas, a gente teve também que fazer o trabalho de convencimento de que era uma opção viável. Então tivemos que provar por A mais B que eles ganhariam com isso. E conseguimos.
Tanto é que hoje é muito difícil você encontrar uma empresa que não adote o sistema de compra de aço cortado e dobrado. Até pequenos lojistas, pequenos distribuidores atuam da mesma forma, porque o próprio mercado mais pulverizado, o que a gente chama do mercado mais formiga, ele já também já aprendeu a utilizar a prestação desse serviço. Então, algo que se colocou, uma opção que se apresentou, foi muito bem aceita, que hoje já está realmente bem implementada. Realmente não podemos perder o foco no cliente. Eu sou chato em repetir isso muitas vezes, mas às vezes a gente percebe que muito se fala, o cliente é que tem isso, o cliente tem que ser olhado dessa forma, muito, mas erra-se no processo de gerir esse atendimento do cliente. E essa é uma observação que às vezes traz resultados muito ruins para as empresas. Considerando tudo que eu já mencionei aqui, eu considero o planejamento, seja o estratégico, seja o operacional, uma base fundamental para qualquer estratégia comercial nas vendas de produtos siderúrgicos. Sem um planejamento bem feito, monitorado, expandido em todos os níveis da empresa, para que se mantenha o foco nos objetivos que se queira alcançar, qualquer estratégia vai perder no meio do caminho, vai se perder. Como a visão de resultados e clientes estão sempre no topo do planejamento estratégico, toda a cadeia de suprimentos deve se basear principalmente neles. Os demais eu considero como acessórios e são consequências do que se faz nesses dois primeiros níveis, de buscar resultado e de atender bem o cliente. Eu tive, como já disse, a oportunidade de trabalhar na Sominas no projeto da implantação do SOP, e a integração das áreas foi fantástica e trouxe realmente altos resultados para a empresa. Não só para a empresa, mas também para os clientes. O nível de satisfação foi bastante elevado com esse trabalho. Nós tínhamos o conceito do on time in full. Então a gente buscava ter tudo no momento certo e completo da maneira certa, da maneira que o cliente pediu. Temos nesse aspecto algo para chamar a atenção de que as empresas têm que olhar bem a gestão dos seus estoques. Uma empresa que não tem o que o cliente precisa na hora que ele precisa, perde oportunidades, perde sequência, perde a fidelização e perde confiança em ter como fornecedor a empresa que não consegue atendê-lo nesse quesito. Entendo que a siderurgia hoje conta com boas práticas de gestão e conta com pessoas boas, preparadas a nível internacional. Temos hoje nível nesse aspecto de melhores práticas internacionais. Acredito que atualmente estamos muito bem nas questões de gestão de pessoas, gestão de segurança, caminhando bastante na questão da cadeia de suprimentos, melhorando bastante esse conceito e aplicando bem esse conceito, em especial no ramo siderúrgico. E acredito que temos ferramentas que possam, temos boas ferramentas que são ótimas para nos fornecer dados que possibilitam essa gestão
que nos possibilita um acompanhamento. Elas são grandes formadoras de uma massa de informação que auxilia a nossa gestão. Temos aí o SAP, temos o Salesforce como exemplo. A grande dificuldade que eu vejo ainda é na avaliação das informações que a gente hoje obtém dessas ferramentas tecnológicas. Cabe ainda um aprimoramento na avaliação disso, no entendimento dessas informações que são obtidas através da estatística, de bons indicadores que podem ser atrelados a essas informações. Acho que nós temos um campo aí para melhoria nesse sentido. Penso sempre que é uma preocupação que me vem se nós temos realmente um capital humano preparado para promover alterações de vulto dentro do processo e da estratégia de atendimento no setor siderúrgico. Seja no aspecto tecnológico, estratégico. Acho que ainda tento avaliar como que estão as nossas escolas, universidades e as próprias empresas nesse sentido. Me tranquiliza saber que da máxima que o brasileiro precisa ser analisado pela ANASA. Realmente nós temos uma capacidade criativa superior aos demais e que precisa basicamente ser canalizada para a produção de inovações. E vejo com bons olhos as empresas hoje investindo na capacitação de seus principais executivos e isso é uma capacitação focada em certos pontos, dos quais ele consegue ter uma vivência concomitante. Isso facilita em muito a ampliar uma visão e sentir as necessidades, perceber oportunidades que o próprio negócio pode oferecer. Então, acredito que daí pode surgir alguma novidade, alguma revolução dentro do processo atual. Estamos vendo e vivenciando atualmente uma situação nova provocada pela pandemia, na mudança das relações entre empresa e colaborador. A pandemia trouxe situações novas nessas relações que acredito vieram para ficar. A mais vista dessas alterações é o trabalho remoto, o home office, e que acredito que o híbrido dele com o presencial seria a fórmula mais ideal de se adotar. Mas não impede que certas funções, aquelas que são possíveis de se desenvolver à distância, até mesmo fora do mesmo site, eu posso estar dando um trabalho, fazendo um trabalho de pesquisa e consultoria, estando na Europa para assuntos aqui internos da siderurgia. Eu posso estar trabalhando aqui e resolvendo problemas das nossas indústrias no exterior. Então, essa questão da distância realmente ela foi extremamente relativizada com a pandemia. Então, não vejo retorno nisso. E isso modifica essas relações de trabalho. E acredito para melhor. Acredito que teremos realmente não só algumas adaptações, adequações que precisamos de fazer. Por exemplo, vai exigir daquele que pratica o trabalho remoto, que esteja em trabalho remoto, uma reeducação ao gerir a sua própria vida. Ao mesmo tempo que os gestores que têm hoje
buscavam antigamente um maior controle, ter a mão, o olhar sobre o colaborador, vai ter que reaprender a trabalhar essa questão. Há um questionamento crescente na questão dos propósitos de vida e de trabalho, uma busca maior atualmente por uma melhor condição pessoal de vida, né? Mas nunca fica ela desatrelada ao profissional. Elas têm que se coadunar, mas eu acredito que isso é possível e que teremos aí uma evolução nessa relação bastante benéfica e significativa. Observando a dificuldade hoje de se implantar um sistema de representação comercial num país tão grande como o Brasil, eu observo que há, por parte das empresas, não só as siderúrgicas, um grande preconceito com relação ao representante comercial. Isso eu acredito que seja o maior entrave para a implantação de um bom sistema de representação comercial a nível Brasil. Acredito que há um bom mapeamento dos mercados regionais, com a apreciação de mobilidade que favoreça um tempo menor de ciclo de visitas do representante, seja em termos de tempo ou de otimização de sua locomoção, é a base para você iniciar um processo de implantação desse sistema de representação, que acho, e volto às minhas argumentações anteriores, que ainda é uma das formas melhores do que as que a gente observa hoje, esse tratamento mais seco que está acontecendo hoje na lide com o cliente, é uma das melhores formas para você gerar o relacionamento mais saudável, mais direto e forte, né? Um relacionamento mais forte, mais firme com a sua clientela, e isso sem desmerecer de forma nenhuma os resultados que a empresa espera de um representante comercial. Acho que houve passou a existir como se fosse uma expressão usada aqui, uma birra com relação ao representante comercial. Acho que isso deve ser vencido, porque ainda é acredito, o melhor sistema de você estar presente em todas as regiões, com menor custo. Se você fosse implantar funcionários, colaboradores em cada região do Brasil hoje, você teria um custo e, consequentemente, menor resultado, com certeza, do que ter uma representação comercial. E você teria uma pessoa já local, com conhecimento da região, conhecimento da clientela, conhecimento do mercado local, com muito mais facilidade através no sistema de representação comercial. Muito do que nós vimos acontecer nos filmes e desenhos lá dos anos 60, a gente percebe que estão se acontecendo atualmente, né? Quem assistiu aí alguns desenhos animados aí hoje já temos naves não tripuladas rodando os céus, temos uma série de computadores, telefone celular, olhando, vendo, falando com a pessoa, olhando nos olhos. Então é uma coisa assim que isso foi sonhado lá atrás por pessoas da minha geração, são os velhos garotos, né, de boa idade, que pela necessidade criou, gerou esses sonhos, gerou essa visão do futuro.
Eu acredito que atualmente, com essa carga de informação, com a velocidade da informação, muito, na verdade, se tem perdido para essa nova geração. Essa nova geração ela está muito absorta dentro de um mundo que elas próprias estão criando e não se preocupando muito. Elas estão mais preocupadas em viver esse futuro que lhes foram dados e não de projetar talvez um futuro com a utopia, com os sonhos que nós tínhamos no passado. Lembro que a necessidade alavanca todo o progresso. Então, hoje está tudo muito bem para essa garotada nova, e isso às vezes gera acomodação. E isso não é bom, mas eu sou um otimista contumaz. Eu acho que isso aí vai se reverter. Essa criançada nova é muito inteligente, tem muita luz, tem muito brilho. Vão reverter essa situação. A gente já vê pessoas novas com uma capacidade de empreendimento bem grande, mas no global se observa uma perda de sonhos. Há uma busca muito constante pelo consumismo, pelo materialismo, e se perde. Não há necessidades hoje que promovam grandes vontades de mudar. Nós no passado nós tínhamos. Quem há de se lembrar aí, telefone. Quando eu nasci eu lembrava de meu pai que ele pedia telefonista para fazer uma ligação de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, que era completada no dia seguinte. Eu já tive telefone que eu declarava imposto de renda. Hoje você vê uma pessoa até com 2 celulares no bolso. Então, assim, isso não pode gerar acomodação. Como esse exemplo que eu estou citando. Por isso eu vejo ainda e acredito que haverá um futuro que as pessoas vão realmente elaborar novos sonhos e colocá-los em prática para daqui, quando eles se tornarem os novos velhos garotos, eles tenham como lembrar de que como era no passado. A tecnologia está aí auxiliando muito nesse sentido. Acredito ser fundamental escutar os mais velhos, a experiência dos mais velhos. Isso vai vai dar suporte para que os mais novos possam criar e efetivamente criar alterações para o futuro. Isso vai suportar novas iniciativas mais atualizadas e atendendo ao que se espera hoje, as necessidades de hoje. Quem é o Dilson? Pelo Dilson. Eu sou uma pessoa muito família. Venho de uma família grande, somos 9 irmãos. Meu pai já está falecido, sou o velho Wilson. E minha mãe, dentro dos próximos dias, no início agora de junho, vai completar 96 anos com saúde. Somos muito ligados, todos os irmãos. Eu me casei em 81, com a minha linda Gláucia, que nos deixou em 2020. E sou pai de 4 meninas, como disse, que me adulam bastante. Tem a Patrícia, que está na Austrália, a Tássia, que está na Holanda, em Raia. Tem a Paulinha, que é a caçula, está hoje em São Paulo, trabalhando como executivo de vendas, já no mesmo ramo que eu. E tem a Thaís, que mora hoje comigo, que me deu 2 netinhas lindas, maravilhosas, que me encantam, que preenchem a minha vida. Em 2022, agora, com o encerramento das minhas atividades com a CIMEC, eu me voltei mais para a família e para a minha pessoa.
Então estou buscando colocar em dia meus hobbies preferidos, que ao contrário de mexer com ferro minha vida inteira, estou buscando trabalhar com madeira, montando a oficina dos meus sonhos, tanto em casa como no sítio que eu tenho em Moeda. É uma verdadeira oficina de marcenaria. Mas onde eu pretendo trabalhar com essa integração desses elementos tão fantásticos como madeira, ferro, concreto, vidro, pedras. Então, o meu trabalho, para me dar vazão a uma necessidade criativa que tenho, eu estou buscando misturar todos esses elementos em várias peças que pretendo ser um bom artesão daqui para diante. Eu tive minha vida, muitos amigos, prezo demais as amizades, e gostaria de fazer menção aqui a vários deles, mas não gostaria que deixasse esgotado aqueles que eu citarei. Peço desculpa aos que não vão ser citados agora, pela lembrança e pelo tempo que... Mas, inicialmente, lá atrás, profissionalmente, o Mauro Eustáquio de Assis Brochado foi um grande homem, foi um homem que, mais do que um dirigente meu, foi meu grande amigo. Depois, na País, tive o Cascão, Elton Portugal, Carlos Serva, o Silvestrini, Luiz Giguetti, que era um ex-Gerdau, acaba retornando à Siderúrgica Pains. Todos eles me possibilitaram uma grande evolução profissional. Na Gerdau, quando eu recebi o convite de permanecer no grupo feita pelo PEDO, foi de uma grande satisfação. A minha convivência com ele foi muito boa durante os anos em que nos participamos juntos na UIBS. Domingos Somas, então, do Dr. Domingos Soma, nem posso falar. Esses dois mudaram o meu olhar, moldaram o meu olhar para as reais necessidades do negócio e principalmente o olhar sobre os clientes. Vários outros amigos que eu tive, na Cimerc, o Marco Aurélio, ainda na Gerdau, o Cláudio Pereira, que me auxiliou bastante na implantação da Amafé, o Popó, da Sominas, que dirigia a área de planejamento integrado, o Murilo Osório, que hoje está na Espanha, ao Renato Castilho, da CIMEC, ao Joaquim Bauer, foi um grande gestor no Grupo Gerdau, o próprio Cascão, que nos auxiliou bastante, sempre se preocupou em nos fazer crescer. E quero agradecer a todos que eu não consegui aqui listar, porque, pelo tempo e pelo momento, mas quero agradecer a todos, porque o aprendizado que tive com todos vocês foi fundamental na minha vida. E tenho certeza de que trago no peito a lembrança de todos. Quero finalizar dizendo que sou feliz. Agradeço demais a Deus pela família, pela saúde, por tudo que tem me oportunizado. Uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, uma vida profissional plena, uma vida pessoal plena. Não tenho muito para pedir. Eu tenho, com certeza, muito a agradecer. Que Deus nos abençoe a todos.